Hoje vamos abordar um assunto de interesse de todos, o casamento. E para isso trouxemos a especialista em direito de família, Emanuele Costa Nadaf. Muito obrigada por você ter aceito o convite de estar conosco essa noite. É uma honra estar aqui, eu que agradeço o convite de vocês dois. Estava falando antes, né? Falar de direito de família é minha paixão, então estou pronta para aqui, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Campelo. Estamos aqui felizes, né, com a sua presença, e eu já quero começar com esse assunto que está muito em voga aqui, sobre a questão do contrato de namoro. De onde que surgiu o contrato de namoro? Por que surgiu? E até onde vai o namoro e termina o namoro e começa a união estável? Olha só, um monte de perguntas. Bom, a gente, né, tem que analisar os relacionamentos, né, desde o começo. A dinamicidade dos relacionamentos, eles não são mais, o namoro de hoje não é mais como o namoro de antigamente, que era né? namoro, depois tinha um noivado, até chegar no casamento. Aí agora as pessoas já namoram, né? E geralmente os namoros eles já são mais intensos, principalmente porque houve um número muito crescente de divórcio. Então essas pessoas que elas já têm um patrimônio, que elas, eu brinco com a galera do 30 a mais, vai começar a divorciar, tá no repeteco. Enfim, você vai namorar com uma pessoa para entrar num relacionamento mais, numa união estável, num casamento. E esses namoros, eles acabam sendo mais intensos na questão da coabitação. Muitas vezes você já dorme final de semana na casa do seu namorado, vocês já partilham, né? Muitas vezes até durante a semana mesmo. Não é mais aquele namoro que a gente só se via na escola e tá tudo bem. E aí começam os conflitos, né? E a jurisprudência, ela muito antenada com essa dinamicidade dos relacionamentos da sociedade, que a lei não consegue acompanhar, vem a jurisprudência tentando aí achar soluções para essas problemáticas. Então a gente hoje tem namoro simples e namoro qualificado. Namoro simples. Olha só. Né? Eu aqui nem já até me assustei. Então hoje a gente tem namoro simples e namoro qualificado. Eu acho que eu já tô no namoro qualificado. Aí, viu? O namoro simples é aquele namoro mais de adolescente, né? Aquele namoro mais tranquilo, namoro de antigamente mesmo, né? De pessoas mais novas, enfim. Que se via só na escola ou só no final de semana, só no final né? de semana, vai no shopping só no cinema, museu, enfim. O namoro qualificado, ele já é aquele namoro que gera essa dúvida que você questionou sobre a união estável. Que ele se assemelha muito à união estável, porque já é muito íntimo esse relacionamento. Mas as pessoas que estão nesse relacionamento, elas não estão convivendo em família. Elas não têm o intuito de, aquele momento, aquilo lá, ser uma união estável, ser um casamento. Aquilo é um namoro. Ainda que elas durmam juntos, que elas tenham essa rotina tão íntima, muitas vezes eles até já moram juntos. Porque antes, gente, quando surgiu a união estável no nosso país, a gente tinha alguns requisitos bem objetivos, né? Um tempo de duração, por exemplo, quando começou a união estável, tinha que ser no mínimo 5 anos. Agora já não tem mais nada disso. Eu posso começar uma união estável hoje e amanhã é união estável. Então, antes a coabitação era necessária, mas hoje em dia nós temos pessoas que casam e moram em municípios diferentes. Então, esses requisitos objetivos da união estável, eles não existem mais tão clarividente. Qual que é o grande diferencial? O fato de aquela pessoa, você tá constituindo família ali, ela é a tua esposa, companheira, num relacionamento público, notório, de vocês realmente estarem constituindo uma família. Porque no namoro, você vai falar assim, ela é minha namorada, ele é meu namorado. Vocês ainda não estão com aquela expectativa de convivência. Mas é uma linha muito tênue. Pois é, muito, muito, né? E aí surgiu o contrato de namoro. Por quê? Então a gente não tem mais os requisitos objetivos da união estável. Eu tô namorando, eu tenho patrimônio, né? Eu não quero, porque namoro, gente, não gera efeito jurídico nem na morte, nem pro casamento. Eu brinco que a única certeza que a gente tem, além da morte, é que os relacionamentos acabam, seja com a morte, ou seja no divórcio, ou no fim. Então, as pessoas precisam entender isso. Eu sou uma pessoa que tenho patrimônio e vou entrar num relacionamento assim, né? E aí, se esse relacionamento acabar, não der certo, se for constituída uma união estável, eu vou ter que partilhar esse patrimônio. Independente se o outro ajudou, não ajudou, deu ou não deu, se você não regulamentou isso. Peraí, isso aí
Você já tem o patrimônio. Eu tenho patrimônio. Aí você entrou num relacionamento. Isso. Aí esse patrimônio teu prévio vai entrar na divisão? Esse patrimônio prévio, o particular, não vai entrar se for pelo regime da comunhão parcial. Só que se você trocou o carro, Aí já entra. aí já começa, né? É igual Pequenos na detalhes que a gente herança, nem né? pensa, né? É igual. Tipo assim, você trocou o carro, aí já começa a confundir o que que era patrimônio particular, o que que era patrimônio agora do casal. Aí você vai comprar um bem, você vai comprar uma casa, você vai... Gente, tudo, tipo assim, FGTS vai entrar, não vai entrar, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que os relacionamentos, eles geram efeitos jurídicos na nossa vida. Então, a gente tem que saber o que a gente está vivendo e a gente tem que aprender a conversar sobre isso com os nossos parceiros. Como eu tinha falado, amor é amor, dinheiro é dinheiro. Porque a gente vai dar um passo na decisão mais importante da nossa vida, que é fazer um contrato com alguém que vai influenciar diretamente no nosso patrimônio. Então, vamos lá. Você está namorando. Aí, você já tem um patrimônio, você vai comprar uma casa, um consórcio, enfim, você está nesse namoro. Só que vocês dormem juntos 4 vezes na semana, né? Porque já fica lá final de semana, aí já fica lá segunda, terça, enfim. Ah, já tô por aqui. Já tô por né? aqui, né? Aí, isso é namoro qualificado ou união estável? Aí que vem o imbróglio. Aí que veio? O contrato de namoro. Isso veio muito... Ele já existia antes da pandemia, mas ele não era tão difundido. A gente não se falava tanto em contrato de namoro. Depois da pandemia, em que a gente ficou ali recluso, que não podia sair de casa, etc. As pessoas, né, que namoravam, até às vezes por uma economicidade mesmo, de dividir aluguel, essas coisas. Vamos ficar junto nesse período. E aí, mas a gente não tá em união estável. Então, a gente vai fazer um contrato de namoro. Então, assim, o contrato de namoro, ele não tem um embasamento legal próprio de contrato de namoro. Então, a gente pega a regra dos contratos comuns, né, em que a gente observa as exigências dos contratos comuns, que é pessoa ser maior de idade, não ter erro, dolo, vício, e a gente faz ali esse contrato, em que as partes vão se declarar namorados, né? E aí, esse contrato, nós no escritório temos o cuidado, né, de falar que caso esse relacionamento ele vire uma união estável, o regime que eles escolhem ali é o da regime da separação total de bens, para não ter equívoco, entendeu? E o contrato de namoro, esse namoro qualificado, ele veio, gente, com uma jurisprudência que foi o caso assim que realmente trouxe essa nomenclatura. Era um casal que namorava aqui no Brasil, e aí ele foi para o exterior fazer uma pós lá, enfim, e a namorada também foi estudar. Acompanhou. Eles foram em momentos até um pouquinho diferentes, mas foi. E aí, por uma questão de economia, eles decidiram morar juntos, lá no exterior, os dois estudantes lá. E aí, nesse período, ele comprou um apartamento, em que eles estavam lá namorando. E aí, eles noivaram, casaram, ficaram um tempo casados e separaram. Só que eles não tinham bens a partilhar durante o casamento, porque o bem que ele comprou no período em que eles moravam lá no exterior e estavam namorando. Entendi. Então, é um bem particular, não teria que dividir. E ela falou, não, a gente já vivia em união estável nesse período. E aí, enfim, né, houve toda a briga ali processual e foi julgado que eles, naquele momento, eles não tinham o intuito de constituir família, porque eles decidiram noivar, eles fizeram uma festa de noivado, eles casaram, que se eles naquele momento vivessem união estável, eles iam fazer a conversão da união estável e casamento. E não ia passar pelos passos de noivar, né? de casar, e aí ela ficou sem o bem. Olha só. E aí nasceu a nomenclatura namoro qualificado. Aí eu quero te fazer mais perguntas aí. No último Big Brother, né? Ai, Esse caso todo mundo acompanhou, porque eles viviam juntos, trabalhavam juntos, tinham vídeos, nas redes sociais já falava, esposa, marido, coisa parecida. Aí ele vai e ganha o Big Brother, aí ele vai dar uma entrevista e fala assim, não, a gente está se conhecendo. Mas nesse caso ela tinha haviam provas, né? Eu até fiz um post sobre isso no meu Instagram, que eu sempre trago essas temáticas assim por lá, para poder realmente trazer informação, né, para a população. E aí a gente falou, e aí? É namoro, é união estável, é casamento? Porque em 24 horas eles viveram todos os relacionamentos, né? Dentro do Big Brother, ele falava que ele era casado com ela,
né? Que ela ajudou proferia ele. isso, exato. Que ela ajudou ele financeiramente, etc. E aí, no programa, acho que da Ana Maria, que foi. Sim. Exatamente. Ele falou, não, a gente namora. Porque Eu, inclusive, assisti, eu tava assistindo. E eu falei, não, mas essa questão aí é diferente. Mas por que ele falou que ele namora? Porque ele foi orientado por um advogado, né? Provavelmente, por uma assessoria jurídica, enfim, porque o namoro não gera efeitos, ou seja, não dividiria o prêmio. Se ele vivesse em união estável... O casamento ele não vivia, era uma forma dele falar que ele era casado, porque o casamento é um ato solene, né? Um contrato, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas a dúvida era ali, era união estável ou era namoro? E por que a diferença entre eles? Se eles vivessem em união estável, ele ia ter que partilhar o prêmio do BBB. Sim. Se ele só namorasse, ele não partilharia o prêmio, né? Então, acabou que a discussão toda ficou nisso. Eu não acompanhei, mas depois... Mas sim, ela vai conseguir. Eu também não acompanhei. Eu também não tenho resultado, mas eu acho que ela conseguiu dividir. Mas pelas declarações dele, do programa... toda a história, as redes sociais, vídeos dele, né? Eles faziam vídeos como marido e mulher. E aí é grande diferença. Eu até brinco nas redes sociais que no Dia dos Namorados, eu falo assim, mulherada, ó... Ninguém hoje posta meu eterno namorada. Vamos fala na declaração ali de amor, vamos falar assim... Quantos filhinhos nós vamos ter? E fala assim, como é delicioso dividir a vida com você num relacionamento duradouro. Isso é instrução! E profundo. Porque a gente já vai utilizando na declaração ali, ó, os requisitos da união estável. Eu quero te perguntar outra coisa polêmica também, tá? Pode. Pode? Mas segura aí, no próximo bloco a gente está aqui com a Emanuele. Voltamos aqui com a Emanuele falando tudo sobre casamento, namoro, união estável. Inclusive ela estava dando dicas de legendas pro Dia dos Namorados. Olha só, gente. Todos atentos no Dia do Namorado, no Insta da Manu, né? Pra ir lá e colocar já a declaração, ó. União estável, gente. Relacionamento público, notório, duradouro. Usa essas 3 palavrinhas. E querer estar realmente no casamento, né? A gente pode fazer um outro programa sobre pais, de filiação socioafetiva. Com certeza. A gente faz uma analogia de o que é filiação socioafetiva, né? Você querer ter aquela pessoa como filho e aquela pessoa como pai. Então, esse querer, que vem do latim, até com um termo mais jurídico, que é o grande diferencial ali de você estar vivendo a união estável. Vai ter em agosto aqui um projeto do TJ sobre pai presente. É lindo, é muito emocionante. Mas aqui eu quero voltar num assunto polêmico. Então, tem um apresentador do SBT que veio a falecer, né? E ele era casado, com uma mulher, tinha filhos, e ele tinha um relacionamento homoafetivo. E essa pessoa do relacionamento homoafetivo veio pedir união estável. Por quê? Conviviam juntos, viajavam juntos, passavam Natal, 1º de ano juntos. Só que era uma coisa bem íntima, particular deles. E aí? Nesse caso, né, desse apresentador famoso, né, gente, vocês já devem saber quem que é. Assim, os processos de família, eles correm no nosso país em segredo de justiça. Então, assim, eu vou falar a minha opinião jurídica com o que eu vi nas redes sociais, né? Porque a gente não tem acesso aos autos, né? Ainda mais porque envolvia filhos, enfim. Mas tinha ele era uma união estável, eu acho que com a mulher que era mãe dos filhos. Exatamente, era uma união estável, exato. E aí havia essa união estável. E nessa união estável parece que tinha um regime de bens lá de separação total, etc. Ele deixou um testamento também. Nesse testamento ele também não deixou nada para ela ali, né? Eu não lembro só se ele já tinha dissolvido a união estável ou não, você lembra? Eu também não lembro. Mas enfim, mas vamos falar das hipóteses. Desse relacionamento que apareceu depois, eu vi que ele foi caracterizado como namoro qualificado. Você viu como que é tênue? Pois é muito tênue, gente. É o dia a dia do direito de família. Você vê como que advogado de família sofre, menino? Eu imagino. A gente, olha, nosso coração tem que ser bom. Porque, assim, é o dia a dia ali no processo, as provas que a gente vai conseguir juntar. Então, assim, gente, por exemplo, sabe, você namora, aí a academia do boy é maravilhosa, do prédio. Aí você pega e ele faz uma autorização falando que você é companheira dele. Filho, isso daí já é prova pra ela entrar com o pedido de união estável. Entendeu? Netflix.
plano do Netflix. Aí coloca como Plano namorado, pra família. colocar plano família. Já junta, já guarda, já é prova de união estável, entendeu? Meu Deus do céu. Então, Não divida sua Netflix, não cancela. divida essa Netflix. Não, essa autorização para malhar na academia. Toma cuidado, porque a gente já tem situações assim. Empresta Mas- sua senha, É. mas não faz autorização Mas de o mais companheira. O importante- cuidado poderia ser o contrato de namoro? Então, isso que eu ia falar. Mas assim, brincadeiras à parte, o mais importante é a gente entender que toda ação nossa gera uma reação, né? Todas as nossas escolhas geram reflexos. Então, se nós estamos num relacionamento e nós temos bens com o que nos preocupar, né? Diferente, por exemplo, nenhum dos dois tem nada. Aí não vai nem preocupar com isso de contrato de namoro. Geralmente, quem se preocupa com essa questão de contrato de namoro, gente, são pessoas que têm um patrimônio. Entendeu? Claro. São pessoas que muitas vezes elas são empresárias, que fazem compra e venda, né? Faz parte do dia a dia delas, porque, igual você falou, mas se o bem era privado, não vai partilhar, né? Durante o casamento. Mas o problema é essa dinamicidade do negócio, né? Do capitalismo, tudo aí, compra e venda, partilha. Então, o mais importante é como que eu posso me resguardar se eu estou vivendo um relacionamento assim. A gente hoje tem um mecanismo, contrato de namoro. Se você efetivamente é namorado, se você quer nomear o seu relacionamento desta forma. Há muitas críticas contra o contrato de namoro, porque eles falam que isso é uma forma de fazer uma falcatrua, a união estável, fraudar o patrimônio da mulher. Eu discordo, porque eu acho que duas partes maiores de idade, todas sabendo, cientes dos seus direitos, né? Consulta um advogado, pergunta para ele. O que significa isso, doutora? Qual que é a consequência jurídica se eu assinar esse contrato, se eu não sou? A gente acha que, às vezes, isso é tão caro e não, entendeu? É muito mais barato do que se você entrar numa fria. Então, você tem uma opção, contrato de namoro. Não, eu não tô namorando. Realmente, eu vivo numa união estável. Só que eu não quero partilha de bens, eu não quero isso. Então a gente tem que ser franco, porque a gente tem que ter responsabilidade afetiva com o outro, de virar para ele e falar, olha, vamos fazer uma escritura, né, de união estável, porque se você tem uma união estável não declarada, você só vive no dia a dia a união estável, obrigatoriamente o regime de bens que rege essa união estável é a comunhão parcial de bens, que é o que é seu, ou seja, o que você tem antes do relacionamento, você não partilha, mas tudo que você tem durante o relacionamento, você vai partilhar. Bens e dívidas, tá, gente? Então, se também você se relaciona com uma pessoa que assim, gosta de fazer muita dívida, é até uma preocupação também, que as pessoas não se atentam, né? E não se atentam mesmo? E aí você vai lá no cartório, gente, uma escritura declaratória é assim, se você não tem bens, né, o valor mínimo, assim, pelo emolumentos, mas é tipo 300, 350 reais. Aí, se for tendo bens, vai aumentando o valor. Mas não é algo fora da realidade para você poder ter segurança jurídica no teu relacionamento, né? E aí, então aí você faz essa escritura declaratória de união estável e escolhe o regime de bens que você quer. No Brasil, a gente tem o geral, que é o parcial de bens, que é isso que eu acabei de falar para vocês, que é o que a maioria das pessoas elas escolhem, né? Até porque ele é um regime que, como ele é regra geral, ele não precisa fazer o pacto antinupcial, né? E aí a gente tem o da separação total de bens, o da separação obrigatória de bens, que são aquelas pessoas que foram casadas ou não divorciaram. Uma das opções, né? Porque são várias, mas uma das opções é eu casei, estou separada de fato, mas não divorciei no papel. Não fiz partilha de bens. Comecei um novo relacionamento. Esse novo relacionamento, obrigatoriamente, tem que ser pelo regime da separação. Porque ainda vai ter a partilha para não ter confusão, fraude patrimonial, etc. Nós temos o da comunhão universal de bens, que é o que era antigamente. Muitas pessoas, as pessoas mais velhas, a maioria são casadas nesses regimes. Porque era comum antigamente, né? Era comum, que isso é o regime da comunhão universal de bens. Tudo que é teu antes, durante e depois vai meiar, né? E o da separação final dos aquestos, que é um regime muito pouco falado, que inclusive até no projeto de lei do Código Civil ele vai ser retirado, porque a gente não utiliza-se muito pouco ele. Mas ele é assim, vocês são pelo regime da separação total, mas a gente vai comprar um apartamento, você vai dar 30% e eu 70%. Aí a gente vai pôr essas porcentagens na divisão.
Que é o que, na verdade, gente, quem é casado na separação total, eu sempre oriento, a gente faz muita consulta no escritório, né? A gente orienta, põe na escritura o que é de cada um. Porque a gente tem que pensar, gente, que é o seguinte, estar no relacionamento é viver uma sociedade. É uma sociedade amorosa, mas é uma sociedade, como se você estivesse criando uma empresa com um amigo, né? Sim. Com um sócio, enfim. Você está ali abrindo uma sociedade com aquela pessoa que você vai dividir a vida, mas que você é a pessoa que vai impactar, vai te ajudar a construir algo ou não. E essa dissolução, seja através da morte ou do fim mesmo em vida do relacionamento, ela vai gerar consequências. E quem que vai regir essas consequências? O regime de bens que você escolheu. Olha como que é importante a gente falar sobre isso, vocês trazerem isso para a sociedade e a gente deixar esse papo sem tanto juridiquês para cada um entender e poder escolher. Porque você pode ir no cartório e falar assim, olha, eu quero casar no regime, porque o cartório vai te perguntar qual regime que você quer. Eu lembro que quando eu casei, eu já era advogada, eu tinha acabado de formar, mas eu não tinha essa dimensão da responsabilidade do meu regime de bens. Tudo bem que eu não tinha nada também, entendeu? Pra desconstruir ao longo da vida. Mas assim, eu olho pra trás e penso, quantas pessoas não casam como eu casei, sem olhar para esse regime? A gente fica tão envolvido com o amor ali, com o casamento, com a festa, né, com a organização, que a gente esquece de conversar com o mais importante, que é o quê? Sentar com um advogado especialista de família e sucessões, entender todos os regimes, entender o que para o teu relacionamento aquilo é melhor. Por exemplo, se você é um empresário, o regime da comunhão parcial às vezes não é bom. Às vezes é melhor da separação total de bens, né? Porque o empreendedorismo, ele vem com riscos, né? Então, assim, cada caso é um caso e a gente consegue fazer esse... Hoje em dia a gente utiliza o termo planejamento matrimonial. O que consiste esse planejamento matrimonial? É a gente sentar, entender os regimes de bens que nós temos ao nosso dispor. Não vai ser o da comunhão parcial, a gente vai fazer um pacto antinupcial. Aí entra o contrato do pacto, que fora do Brasil é super comum. Até direto sai que a J.Lo e o Ben Affleck, eles estipulam regras de relacionamento. Quantas vezes eles têm que ter namorado por semana. Exatamente. Enfim, o do Facebook, até no dele, por exemplo, diz que tem quantos minutos eles têm que ter de tempo de qualidade durante a semana. Enfim, e aqui no Brasil a gente está começando agora a falar mais disso, né? Mas aí nesses pactos antinupciais, que é a escolha de outros regimes de bens, a gente pode criar regras, né, do nosso relacionamento ali. Mas é óbvio que vai ser um documento público, né, gente? Então você tem que tomar cuidado, você vai pôr, né? Sim. Eu quero voltar uma aqui. Casa. Eu quero voltar aqui pra gente começar a colocar dentro das caixinhas. Por exemplo, eu tô namorando, então eu posso hoje fazer um contrato de namoro para deixar bem claro que aquilo não é uma união estável. Nesse contrato de namoro, eu não preciso escolher regime. Não, porque namoro não gera efeito jurídico. Beleza. Se você tô namorando, morri. Tchau, só ficou solteiro, não partilha nada, não gera efeito jurídico. O namoro não traz efeito jurídico. Se fala de contrato de namoro, mas eu quero te perguntar sobre as outras fases até chegar no casamento. Mas segura aí que é no próximo bloco com a nossa especialista em casamento. Voltando aqui com ela, que está super interessante esse papo e a gente está aqui querendo esmiuçar o máximo possível. A gente terminou o bloco passado falando, assim, do namoro, que aí tem um namoro simples, qualificado, e o contrato de namoro. Vamos partilhar isso direitinho. Vamos. A gente tem, começando ali, o namoro, né? O namoro simples, é esse namoro de adolescente, de escola, um namoro bem puro, vamos dizer assim, né? E não tem nada a ver, gente, com relação sexual, tá? Independente se você tem ou não, pode ser simples ou qualificado, não é isso que muda, né? Só para deixar claro. Esse namoro qualificado, ele é um namoro que se assemelha muito à união estável, porque as pessoas, elas dormem um na casa do outro, elas, muitas vezes, elas deixam roupas, coisas, partilham pessoais mesmo. E escova de dente. Escova de dente, né? Juntas escovas de dente, tudo. Mas elas não querem estar numa união estável, aquilo é um namoro. E aí entra o contrato para deixar claro isso.
necessário. Aham. Né? Se você tem bens ali, se Gostei você... dessa palavra. Necessário. Por quê? O namoro qualificado, gente, como se ele se assemelha muito a uma união estável, se você não regulamenta isso, se você não traz isso a público através de um contrato de namoro, no fim desse relacionamento, se ele acabar, muito provavelmente aquela pessoa, se entrar pedindo reconhecimento da união estável, vai conseguir. Aí gera efeitos. Então, se você está num namoro qualificado, que é namoro, que você não quer partilhar nada que é teu, nem bem, nem dívidas, você faz contrato de namoro. Perfeito. Beleza. Passamos agora. Provavelmente, aí você vai escolher. O próximo é casamento, ou casar, ou união estável. A união estável e o casamento geram efeitos jurídicos, tanto com o divórcio na dissolução, quanto sucessórios, né? Ou se acabou, se morreu. Os outros não geram efeitos jurídicos. Doutora, Existe mas- esse contrato? Aí vai, Pamela. Vai, pergunta que você deve estar cheio de Doutor, perguntas também. tá, mas eu tenho uma dúvida. A idade interfere? Não. Não? Não. Mas, então, interfere só no caso de casamento, que a idade núbia é 16 Ah, anos. sim, só, né? A idade para o casamento núbio é 16 anos, você não pode casar sem ter 16, acima de 16 anos, você tem que ter autorização. 16 Nem a Autorização 18. dos nem pais união ou estável. pedir uma Calma. ação de... Isso é polêmico, isso é polêmico. Pois é. Mas assim, vamos lá, casamento. Ah, e só uma coisinha, só sobre o contrato de namoro. Gente, o contrato de namoro, ele também, assim, não precisa a pessoa ter um advogado, ela pode ir no cartório e fazer o contrato. É claro que o advogado, né, especialista, ele vai estar ali ajudando a construir com todos os... dando uma segurança jurídica muito maior, mas é só frisar que não é uma obrigatoriedade, né? E aí, voltando agora que é o gancho. Para o casamento, a gente tem as idades, né? De 16 a 18 anos, você tem que ter autorização do pai para casar. Abaixo de 16 anos, você não pode casar. União estável. Em tese, não poderia. Mas a gente sabe que existe uniões estáveis com pessoas mais novas. E aí, hoje, essas pessoas, por exemplo, 14 anos, né? Abaixo de 14 anos, se você tem relação sexual, já é estupro de vulnerável, né? Então tem que tomar cuidado aí. Mas a gente sabe que existe. O novo projeto de lei do Código Civil, ele vai proibir a união estável infantil. Ou seja, menores de 16 anos que vivem junto, que joja, como diz o Cuiabano, que joja, não vai caracterizar a união estável. Aí é uma crítica, é uma crítica porque esses relacionamentos vão deixar de existir? Não vão. Não vão. Não vão deixar. Aí quando essa pessoa ela for buscar o judiciário para uma pensão, porque muitas vezes esse relacionamento tem filhos, Com certeza. não vai ter O efeito legal. o efeito legal da união estável. Mas, em contrapartida, é a lei tentando preservar a infância, né? Tentando ali dar o melhor interesse para a criança, enfim. É um debate aí Deixa eu te intenso. fazer mais uma coisa, Complicado. que é normal acontecer hoje, né? O filho ou a filha leva o namorado ou a namorada para viver na casa da mãe ou do pai. E aí? Aí a preocupação que eu acho que a gente tem que ter, assim, gente, contrato de namoro, ele vem para assegurar patrimônio. Aham. O filho tem patrimônio? Não. Já tá levando para casa da mãe, Não. né? Entendeu? Então- Ou Mas eu pais, trabalho com os mediação e na mediação familiar, muitas vezes na separação, um ou outro fica falando, não, mas a mãe tem isso, a avó tem aquilo, fica buscando Mas aí tem filhos? com filhos. Ah, sim, porque aí, gente, já muda totalmente. Uma coisa é você namorar, simples, qualificado, união estável, sem filhos, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem responsabilidade com o cônjuge, uma responsabilidade recíproca, mas assim, não existe mais igual antigamente, que você tinha pensão vitalícia, só em casos assim, que a pessoa tem uma doença grave, enfim, né? Casos peculiares. Agora, quando tem filhos, aí entra a questão da condição do filho, né? Porque vai ter que pagar pensão pro filho. Aí o pai fala, mas eu morava com a mãe, mas pai, mãe, a gente chama de alimentos avoengos. Se o filho não tem condição de prestar os alimentos, você pode acionar o avô e a avó e eles vão ter obrigação.
Inclusive, Dia dos Avós, que foi dia 26, eu falei muito isso nas redes sociais. Quais são os direitos dos avós e deveres dos avós, né? Então, a gente tem, por exemplo, os alimentos avoengos. Nesse caso que o senhor pontuou, gera um reflexo não por causa do relacionamento em si, e sim por causa do filho. Entendi. Né? Porque aí vai ter a questão dos alimentos para o filho, né? Quem que vai arcar com essa condição? Pois é. São perguntas e aí não é nada simples de resolver, Não. né, Manuel? É uma coisa em que é importante ter essa consulta jurídica para que a gente consiga tirar essas dúvidas. Parece que são coisas tão simples na vida da gente, né? Mas... E assim, o direito de família, eu falo que eu sou uma entusiasta do direito das famílias e sucessões. Eu primeiro sou apaixonada pela advocacia, mas a dinamicidade que ele me traz, eu brinco no escritório. Gente, nada é tranquilo. A gente não tem um dia de sossego. É tanto babado, até dar a notícia de que o cara é o pai. Eu já fiz no escritório, me contrataram para dar. Meu Jesus. Meu Deus Mas do céu. a gente consegue, você deixa transparecer toda essa paixão pelo direito. Ai, obrigada. Mas vamos lá, vamos diferenciar casamento de união estável, tudo isso? Vamos. Bom, o casamento, gente, ele é o ato mais solene, é o contrato mais solene que nós temos hoje dentro do direito, né? Há uma série de requisitos pré-estabelecidos em leis para você poder casar. Você tem que ir no cartório, aí você faz a habilitação, aí a habilitação tem os proclames, que fica lá 30 dias, enfim, há toda uma solenidade para você daí contrair o casamento. O casamento, ele traz uma solenidade e efeitos para terceiros que a união estável não vai trazer. Você quer ver um exemplo? Esses dias até aconteceu no escritório. Um divórcio, enfim, que caracteriza-se ali uma fraude patrimonial, parou de pagar o financiamento, o que tinha maior condição financeira. E o imóvel foi para leilão, foi consolidado. E o banco não intimou a companheira, porque eles viviam em união estável. Mas o banco, como que o banco vai saber que ele vivia em união estável se eles não declararam? Então, o casamento, ele te assegura de situações. Por exemplo, ela falou, mas eu nem sabia que ele estava sem pagar o financiamento. E ela morava na casa, foi consolidada, enfim. Ela assumiu uma dívida, Não. Poderia ter assumido, no caso, correu risco. Não, assim, eles perderam o bem, né? Porque o banco consolidou, pegou o bem, né? Porque eles pararam de pagar. Mas o que eu falo é assim, o banco poderia ter intimado ela. Se eles fossem casados, a obrigação do banco era intimar os dois. Só que se você não tem uma união estável declarada para surtir efeitos para terceiros, o banco se desonera dessa obrigação de intimar os dois. E aí fica com a obrigação de intimar o primeiro contratante. Estou dando um exemplo prático para vocês entenderem a necessidade da gente estabelecer certinho algumas regras no relacionamento. Então, assim, porque às vezes no decorrer da vida, na rotina normal de todo casal, você assume compromissos que você não pensa nos reflexos dele, né, no que vai acontecer. E aí, assim, o casamento, ele te dá uma formalidade, te gera obrigações. E aí, a gente tem obrigações que tem que ter fidelidade recíproca no casamento, né, vários outros. E a união estável, ela vem de uma construção social, mas hoje em dia, casamento e união estável já estão bem similares entre eles, entendeu? Assim, direitos, obrigações, mas, por exemplo, assim, há algumas diferenças na questão sucessória entre os dois, e quando morre, né, da união estável tem, mas aí esse projeto de lei do novo Código Civil que está em tramitação no Congresso, que eu estou falando tanto porque é algo que vai mudar bastante, ele coloca a união estável no patamar realmente do casamento, eliminando ali essas diferenças. Mas, doutora, e se eu caso apenas na igreja, só no religioso? Então, geralmente, os celebrantes da igreja, eles fazem casamento religioso com fins civis. Mas você tem que ter entrado no cartório, né? Não posso só... Você não vai entrar só como união estável. Não, aí pode até o cara celebrar, mas assim, não vai ter feito casamento, entendeu? Mas é feito em casamento jurídico, mas a questão na divisão de bens... Vai ser união estável. Vai ser união estável nesse caso, né? Nossa, eu conheço muita gente que casa só no religioso. Mas hoje em dia, provavelmente, você vai no religioso, a própria igreja já orienta você a fazer conversão para fins civis, entendeu? Entendi. Aí eles fazem. Mas, por exemplo, hoje em dia, obrigatoriamente, você tem que ter o juiz de paz.
né, nos cartórios. Aí esse novo o projeto de lei do novo Código Civil, como ele busca realmente deixar os relacionamentos sem tanta burocracia, as pessoas terem mais acesso a formalizações, tipo, eu vivo em união estável, vamos reconhecer a união estável, eu casei, vamos casar, sem tanta burocracia, ele tira essa exigência do juiz de paz, pode ser qualquer oficial do tabelionato. Eu estou cuidando de mais uma coisa também, né? Entre estar naquele relacionamento, estar no namoro, então estar se propondo a ter uma vida, então existe um elo de confiança, de respeito, e de repente um vai lá e fala, vamos fazer um contrato de namoro. Como é que você, não sei se você chegou a acompanhar esse lado afetivo. Então, eu acho que assim, a gente tem que estar num relacionamento com uma maturidade afetiva pra gente, e é difícil, tá? É difícil chegar no outro. Às vezes, um nos procura e fala assim, como que eu vou virar pra ele e falar isso? Essa é a minha curiosidade. Reação, né? Eu vou minar meu relacionamento. Ela vai falar que não quer nada comigo, etc. Não confia em mim, ou coisa parecida. Exatamente. Talvez não confia mesmo, gente. Tudo bem, só não quer falar. Mas, enfim, eu não sei se é porque eu lido todos os dias, diariamente, com todos os problemas possíveis e imagináveis de uma dissolução de união estável, de casamento, com filhos, que eu acho que hoje em dia a gente precisa ter maturidade emocional para conversar sobre isso. E se isso vai te magoar, você vai para terapia, né? Trata lá, faz uma terapia de casal, não sei, entendeu? Mas a gente não pode ter bloqueio, porque isso impacta de uma maneira, é o que mais te impacta na tua vida. O regime de bens que você vai escolher. Mas segura aí que é no próximo bloco com a nossa especialista em casamento. Voltamos aqui com a Emanuele falando tudo sobre casamento, namoro, união estável. Entendeu? Eu trabalho muito na questão da dissolução do casamento também, lá no Tribunal de Justiça, fazendo mediação. E muitas vezes eu vejo que as pessoas elas esquecem certas coisas. Né? Por isso que eu te falei, você estava dando exemplo aí da dívida, né? Do banco, mas muitas vezes a pessoa tem um cartão de crédito e tem a dívida do cartão de crédito. Que meia. Exata, esquecem. Assim, como assim? O cartão é dele, ele que comprou, ou ela que comprou, ela que fazia. Mas se ele tivesse comprado a casa sozinho, você não ia querer metade? Pois é. E o pessoal quer o bônus, mas esquece do ônus. E tem ônus, E quando coloca as dívidas, muitas vezes a pessoa assusta. Não quero, a dívida não é minha. Mas você não quer a divisão do bem? A divisão do bem porque a casa é minha. Mas e o ônus? Então, mas por Só exemplo... que é o bônus, né? Exato. E aí, por exemplo, para você não dividir a dívida, você tem que fazer o quê? Casa no regime da separação total de bens. E aí, quando vocês forem comprar um bem, vocês fazem aquela regrinha lá que eu falei, vamos colocar na escritura a tantos por cento de um para outro, como se vocês estivessem comprando. Um exemplo, você tem uma sociedade, você vai comprar um terreno para construir a tua loja. Aí você e teu sócio, você não vai colocar quanto cada um deu? Pois é. Aí um compra o terreno e o outro paga o prédio. Olha só a briga na dissolução. A gente construir em terreno de sogro e sogra. Corre, é cilada. Corre, que é cilada. E a gente tem que deixar claro também que o fato de casar na separação total de bens, normalmente uma das partes acha que vai ser prejudicada. Não, mas e se o fulano morrer? Né? Eu não vou ter direito a nada? Não é bem assim, né, doutora? É como que funciona hoje. Vou falar como que funciona hoje, como que vai ficar no projeto de lei, que é até legal essa pauta. Assim, gente, quando a gente fala em dissolução de casamento em vida, né, a gente divorciou, né, separou, vamos falar o termo bem comum. A gente separou em vida, você está separando. Se você é casado pela separação total de bens e não tem nada a partilhar, enfim, cada um segue pro teu caminho. Quando você morre, ainda que você seja casado na separação total de bens, você é herdeiro. Você não é meieiro. Meieiro você vai ser se você... Meieiro é o quê? Você ser dona de metade do patrimônio do outro. Então, você vai... Porque hoje a lei, a gente fala... Obrigatoriamente, a gente tem as pessoas que herdam, que são esposo, filho, filha, né? Que são a parte legítima daquele patrimônio. Né? Eles herdam de uma maneira legítima naquele patrimônio. Então, ainda se você for casado na separação total de bens, você vai herdar o patrimônio porque você está no rol da legítima, que é o termo que a gente usa jurídico.
entendeu? Independente do regime de bens. Aí o novo projeto de lei, vocês devem ter visto bastante isso na rede social, que o novo projeto de lei falou que vai deixar a mulher sem nada, que vai casar, teve bastante burburinho sobre isso, mas é uma informação equivocada. O que vai precisar, depois que entrar em vigor o novo projeto de lei, é que a gente vai precisar utilizar mais os testamentos, porque aí essas pessoas que são casadas pelo regime da separação total de bens, elas não vão mais herdar, elas não vão estar na legítima. Só que aí a pessoa pode deixar um testamento e deixar 50% para ela. Mas isso é injusto. Sabe o que é injusto? Aquele casal, aquela pessoa que chegou com 60 anos, viveu a vida inteira com a mulher, separou, quer viver a vida. Pegou uma novinha. Todo mundo lembrou de alguém, né? Porque isso é muito comum. Pegou a novinha, passou 3 anos. 60 não, porque 60 é muito novo ainda, mas sei lá, 70. Passou 3 anos, morreu. A novinha herda e é de 50 anos não. Isso é injusto. Isso é injusto. É isso que a lei vem tentando proteger. Que cada um possa dispor do seu patrimônio particular como quiser. Vai ter a legítima, mas a legítima ela vai ser dos filhos. Aí se você quiser deixar alguma coisa para a esposa, você tem que pegar e deixar um testamento dentro da porcentagem que você pode dispor em testamento. Mas, por exemplo, eu sou casada no regime da separação parcial de bens. Eu sou dona de metade do patrimônio do meu marido, então a metade do patrimônio dele é minha, só que eu não vou herdar a outra metade, entendeu? A parte dele. Entendi. Da próxima vez eu trazer uma lousinha aqui, a gente desenha. Isso, traz a lousinha que vai ficar mais fácil. Muitas perguntas ainda, Campelo, Pamela. continua. Então a gente pode fazer outro programa com ela, porque eu tenho certeza que até os nossos telespectadores vão deixar perguntinhas, as dúvidas deles, né? Com certeza. E vocês falaram de contrato de namoro? Eu lembrei de um contrato que está começando a ventilar agora, contrato de Sugar Daddy. Meu Deus! Por quê? E não é nenhuma novidade, né? Tá, mas até a gente vamos pode lá. até explicar o que é Sugar Daddy para os nossos telespectadores. É contratualização no direito da família, gente. Sugar Daddy é aquela pessoa mais velha que banca uma pessoa com uma idade mais nova, né? Enfim, o relacionamento deles tem esse elo, né? De construção ali. Né, basicamente é isso. E não necessariamente é um namoro, não necessariamente. A pessoa pode estar até casada, ter um casamento, mas um casamento mas aí já é traição, aí não pode, porque no Brasil é proibido. O Brasil ainda, a traição, o adultério, ele ainda é considerado como um vício dentro do casamento, né? Você tem o dever, como se você tivesse uma ilegalidade, entendeu? Você tem um dever de ter fidelidade. E eu achava que... Mas e a pessoa que conviveu aí daí anos é família e simultânea. Aí, esse daí é outro babado, então. Pois porque eu já vi casos... Tô falando de um monte de coisa. Não é isso, eu já vi casos da pessoa ser casada, ter uma família... Todo mundo sabe. E construiu outra família. E todo mundo sabe, inclusive. É relacionamento O paralelo. que acontece? Hoje o Código Civil, ele fala que o casamento é uma relação entre homem e mulher, né? Então, 2 pontos. Ele fala do gênero, que vai ser entre homem e mulher, e ele fala do número de pessoas desse relacionamento. Então, vai ser entre 2 pessoas. 2 pessoas. A gente tem as relações homoafetivas consagradas desde 2011, mas foi uma conquista do Judiciário, né? O CNJ fez uma resolução, enfim. Então, o novo projeto de lei, ele traz esse acolhimento às relações homoafetivas, equiparando as relações homoafetivas como relações hétero, né? Então, lá, o novo texto, ele vai falar relacionamento entre 2 pessoas. Então, ele exclui o gênero, acolhendo toda forma de amar, o que é uma luta, né, que a gente vem galgando. Então, vai estar na lei, porque hoje não está. Hoje a gente fala, é tão normal hoje em dia as relações homoafetivas, mas ainda não há no texto da lei escrito, né? Há julgados, enfim. Então a lei vai trazer esse acolhimento, né, a todas as relações, mas ela ainda vai prezar pela monogamia. Então ela vai excluir as famílias simultâneas, que são essas famílias, Sim. Ou seja, ela não vai estipular direitos e deveres da amante, essas coisas, enfim, né, que
uma dessas duas, uma é atual, a outra é amante, né? É muito complicado isso, porque são situações que a pessoa constrói uma família, casa com essa pessoa e depois constrói uma família paralela. E às vezes com a esposa não tem filhos e tem filhos com a amante, né? Assim, vamos dizer assim. Mas, doutora, um caso que a gente, já interrompendo a sua explicação... E o poliamor, tá? Que é o caso do MC Catra, né? Que ele era casado ou vivia em relação... Trisal, né? Aham. O trisal, ele também não... que a gente chama poliamor, porque hoje em dia já tem relacionamento até com mais de 3, né? Sim. Então, assim, o poliamor, existe, né, na sociedade, mas a lei ainda não reconhece o poliamor, que são os trisais. Não reconhece a pessoa que está fazendo parte da relação. Mas se tiver um filho, esse filho tem direitos. O filho, independente de quem seja, gente, adotar, tipo assim, é da amante, não é... foi feito no casamento, não foi, na união estável, não foi, adotado, filiação socioafetiva, independente, filho tem todos os direitos resguardados, isso não é discutido. O que se discute então, Manu, numa situação dessa? Discute pensão, né, discute, por exemplo, se morreu, quem que vai ficar com a pensão, discute partilha de bens, ela vai ser herdeira, não vai? A simultânea, pois né? Mas... Aí assim, gente... O mais velho, ele tem benefício aí, né? Chegou primeiro, sentou na frente. Aí, se você já não é a primeira, aí, assim, você vai ter uma dificuldade em reconhecer. Temos julgado, gente, cada caso no direito de família é um caso. Estou falando, assim, de regras gerais. Porque tem que ver o contexto social. Já teve um caso que eram duas senhorinhas. Sim, fica 40 anos. E as duas senhorinhas, elas dependiam da aposentadoria daquele senhor. Só que ele é muito ardiloso, elas não sabiam uma da outra. Ele morreu. E como é que ficava, o dinheiro foi para oficial, né? E para outra, como que ela não tinha condição de subsistência? Então, aí cada caso é um caso, mas a regra geral é que quem chegou primeiro tem prioridade. Que vai ser que quem vai chegou primeiro pensão. bebe água limpa. Só que a outra, como vai saber? A outra pessoa vai saber. É complicado, né? E aí, é complicado. Mas assim, já tem caso na jurisprudência que dividiu se é pensão, que divide se é herança, entendeu? Mas cada caso é um caso. Mas a regra geral. A monogamia, ela ainda vai ser uma regra, né, no nosso próximo Código Civil. Então ainda não vai ser acolhido, né, a questões do MC Catra, por exemplo, né? E essas famílias paralelas, entendeu? Apesar da gente saber que existe, enfim, ainda o Código Civil não abriu isso. É polêmico, né? É muito polêmico. No caso, se você quer ter uma família paralela, faz um testamento, né? Que você pode deixar. Porque aí você não deixa ninguém. Pamela já dá pra ser advogada de família, ela já achou até solução. Ótimo, dá. Pra deixar, porque você pode dispor 50% do que você quiser. do seu patrimônio. Mas eu falo que... Não, porque é assim, igual o Campelo falou, duas senhorinhas que viveram a vida toda, embora uma não soubesse da outra, gente, mas as duas ficaram sem, geralmente, né, as famílias, Campelo, e geralmente sem as famílias paralelas, né, elas vêm de uma característica de que é um homem com duas mulheres, né? Até porque a nossa doutrinadora Maria Berenice Dias, ela fala, gente, mulher não tem tempo de pegar e ter duas famílias, cara. Dá muito trabalho ter duas famílias, mas você sempre homem mesmo para ter essa folga. Mas são mulheres, e aí tem toda essa questão social, né? Que às vezes a mulher, por exemplo, ela tinha uma dependência financeira, emocional, né? Às vezes nem trabalhava, porque às vezes o homem falava que não queria trabalhar, e aí? Né? Complicado. Por isso, gente, vamos ser esperto, né? Amor é amor, dinheiro é dinheiro, vamos entender, porque a gente tem duas situações hoje em dia. Você desconhecer, porque você realmente não sabia, às vezes a lei, ela é muito robusta para você entender o que está escrito ali, mas esse bate-papo aqui, olha quantas coisas legais a gente fala, né? As redes sociais hoje trazem muito conteúdo bom. E você sabe que existe regime de bens, mas você, nem vou preocupar com isso. Preocupa. E acima de tudo, que nem você falou, que tenha maturidade para conversar isso com a pessoa e converse abertamente.
né, sem dedos, sem preocupações, se a outra vai achar, tá desconfiando de mim ou coisa parecida, talvez não era nem para ser essa relação então, né? E as pessoas que geralmente casam em separação total de bens são as pessoas que têm um patrimônio muito robusto, né? São pessoas, assim, bem abastadas, assim, que realmente querem proteger, vem até de uma linha, né, familiar, financeiramente muito bem. Então, aí essas pessoas, elas têm advogados, conversam, porque eu sempre falo para os meus clientes, vamos poupar esse núcleo familiar e deixa que eu fico como a ruim, eu vou falar o certo e o errado, para a gente poder minimizar os conflitos familiares. Eu tenho uma postura dentro do escritório de ter muito diálogo, muito afeto, muito acolhimento a todas as demandas familiaristas, buscando transformar conflitos em paz. Se a gente consegue ter maturidade emocional e afetiva com o outro para conversar sobre isso, se separarmos, a gente não vai ter tanto conflito. É verdade. Porque foi tudo conversado. É verdade. Eu estabeleci as regras que eu quero do meu divórcio. Exatamente. E ter uma pessoa que nem você para amparar isso, eu vejo que é fundamental, porque quando as pessoas estão na relação, hoje, por exemplo, nem você falou, depois da pandemia, houve um número, excesso de divórcios, né? Então, pessoas já maduras, que estavam indo de volta no mercado. E o que apareceu? Os golpistas emocionais, e pegaram muitas mulheres. Estelionato amoroso, que é o nome que Estelionato amoroso. Gente, é complicado. E assim, hoje em dia, a gente não tem mais um modelo de família como nós tínhamos antigamente, aquele modelo tradicional, né? Que os nossos mulher pais e filhos, viveram, que os nossos pais viveram. Hoje em dia, a gente tem variados modelos de família. A gente tem, por exemplo, aquelas famílias que são, você separou, tem filhos. A outra pessoa separou, tem filhos. Aí vocês se casam, e fica junto o filho de todo mundo, né? Tem famílias, por exemplo, que é uma mãe solo, um pai solo, né? Família de, enfim, variados arranjos familiares e que todos esses arranjos familiares, eles são ali protegidos, né? E a gente precisa resguardar. Um caso, falando já de família, que eu estava conversando num evento social. Olha a situação, 2 irmãs, uma irmã muito bem de vida, servidora pública e tal, e a mãe, e a mãe mais velha, doente, né? A irmã cuidava, a que não era tão bem de vida, cuidava da mãe. Veio a Covid, a mãe morreu, a irmã rica morreu. E essa irmã que cuidava da mãe, eu estou falando assim, de pessoas com 60 anos, ficou sem nada. Sem era e nem beira, falando. Teve que, aí todos os outros irmãos que são herdeiros estão brigando pela herança. Ela morava com a irmã e com a mãe na casa, eles querem que ela... Enfim, você vê que se faz um planejamento sucessório ali, gente, por exemplo, eu tenho uma responsabilidade financeira maior na minha casa. Faz um planejamento sucessório, se você morrer, você vai deixar seus filhos, seu marido, se você namora, se é união estável, o que é, seu pai, sua mãe. Entendeu? Porque tem casos que a pessoa sustenta o pai e a mãe. Exatamente. E ela vive uma união estável, morre do nada. Exatamente. Aí a união, quem é o herdeiro legítimo? É da união estável. É o companheiro. O companheiro. Não quer dar nada pro pai e pra mãe da pessoa. Nossa, gente, eu acho que isso é uma falta de caráter também da pessoa, mas a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer, né? Exatamente. Por isso, meus amores, planejamento sucessório, planejamento matrimonial. Se você tem responsabilidade financeira sobre alguém, sobre algo, procure um advogado, se informe. E eu costumo. Eu me baseio do princípio que se a pessoa tem boa intenção com você, por que é que ela vai reclamar de fazer um contrato de namoro, um contrato pré-nupcial, né? Eu acredito que vai ser de boa. Ou contrata a Manu, que Manu, vou ali numa amiga, né? Aí já coloca até cláusula que se né? ele te trair, você já pede uns bons R$1.000 aí, se tiver Olha, a gente tem coisa ainda para perguntar, hein, Pamela? Exatamente, Manu. Eu e o Campelo ainda não conseguimos concluir essa pauta, né? Então eu vou fazer o convite para você estar retornando, né? Para a gente tirar mais dúvidas e para os nossos telespectadores também, que vão deixar as perguntas deles na caixinha, né, Campelo? E foi um prazer esse bate-papo. Como eu disse no começo, eu adoro falar de direito de família. E eu acho que eu tenho como uma das minhas missões profissionais
trazer mais leveza para o direito de família, que você que faz muita mediação, é difícil, né, Campelo? É, bem difícil. Aí quando a gente vê uma dissolução e gera conflito, né, é muito triste. Sempre alguém sofre, né? E geralmente quem sofre mais é os filhos, então eu tento olhar aí para os pequenos e eu gosto muito de falar para as pessoas, vamos estudar, vamos tirar dúvida, faz consulta com o advogado, busca seus direitos, se resguarda. Verdade. Né? Porque é mais barato, gente, do que pagar no divórcio. Mas, Manu, para essa entrevista de hoje, eu vou pedir para que você deixe uma dica para os nossos telespectadores que estão pensando em fazer ali uma união estável, né, um contrato pré-nupcial. Eu tenho que ver para quem que eu vou estar advogando, né? Se é pro homem ou pra mulher. Mas uma dica geral, gente, que eu dou aqui, o conhecimento liberta, né? Busquem saber dos seus direitos. A gente tem a lei, tanto para punir quanto para resguardar. Quem vive dentro da legalidade, ela tem seus benefícios. Então, a gente tem um contrato de namoro hoje como um mecanismo, um instrumento válido, né? Quando é feito pelas partes maiores, capazes, quando não é nada ilícito, contrário à lei. Então, a gente tem um contrato de namoro para deixar o que é namoro como namoro, e esse contrato de namoro como namoro não traz reflexos. A gente tem escritura declaratória de união estável, que a gente pode escolher o regime de bens também. Na união estável você não precisa necessariamente ser só o da comunhão parcial, você pode escolher outros. Então você vai lá no cartório, faz a escritura declaratória. E a gente tem o casamento, né, que é realmente um instrumento dentro dos relacionamentos, o mais seguro, né? E o que, assim, realmente traz ali todos os efeitos. E tanto na união estável quanto no casamento, você pode fazer contratos de pactos antinupciais e estabelecer as regras que você quer que ali aconteça no teu relacionamento, né? Teve esses tempos que falou que só o marido lavava a louça. Mas, enfim, as relações particulares, né? Elas têm um respeito, né? Pela lei, pela jurisprudência, pelo legislativo. E aí você está no momento de escolha, quando você escolhe fazer um contrato de namoro, quando você escolhe fazer uma união estável, um reconhecimento de união estável, quando você escolhe fazer um pacto antinupcial, você está determinando as regras que você quer para a tua vida privada. A partir do momento que você se omite e deixa a vida te levar e não faz nada disso, você vai dar pro judiciário, pro juiz, que não tem nada a ver com a paçoca, resolver os problemas que você poderia ter resolvido, estabelecido e nem ter discutido. Exatamente. Entendeu? E aí vai ser um terceiro estranho julgando ali o que é particular. Olha como que... E muitas vezes a decisão vem meio polêmica e alguém se sente prejudicado. Exato. Sempre vai ser, Sempre porque vai se é ter. duas partes, quem ganhou vai ficar triste, quem ganhou vai ficar feliz, quem perdeu vai ficar triste. Exatamente. Então, assim, numa decisão judicial, nunca os dois ganham, né? A gente sempre, diferente de você fazer o seu contrato, colocar ali as suas regras, aí você vai separar, aí você vai contratar a advogada, vai chamar a Campelo para fazer a mediação ali, para ler, calma, vamos fazer aqui, tá escrito isso, vocês escolheram isso, né, para não dar briga, o que a gente pode fazer, e a gente faz no cartório, que é muito mais simples, desburocratizado. Perfeito. Mas vamos encerrar aqui, que estamos com o tempo, né, Campelo? Extremamente no limite. E o Ela e Você de hoje fica por aqui. Se você quiser saber mais tudo e rever essa entrevista que está sensacional, aponte sua câmera para o QR Code que está aí, vá direto para o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho que lá tem essa entrevista, como eu falei, e muito mais. Boa noite e até amanhã.